Viva, bom dia. Vamos então à nossa primeira aula teórica, o capítulo 1. Vamos fazer aqui uma introdução, portanto, aos circuitos elétricos e às grandezas, portanto, fundamentais que governam, portanto, o funcionamento destes circuitos. Vou começar por distinguir três tipos de componentes que são fundamentais e que aparecem sempre em todos os circuitos elétricos e que são relativamente intuitivos. As fontes de energia, portanto, num circuito elétrico há sempre algo que fornece a energia ao circuito elétrico, pode ser uma fonte ou várias. Temos, por outro lado, os dispositivos que consomem essa energia, ou que transformam essa energia noutra forma de energia, e depois, finalmente, temos os fios condutores, que são os elementos que servem de meio de transporte, portanto, da energia elétrica, da fonte ou fontes, para os dispositivos que transformam a energia. Aqui está um exemplo clássico do circuito que mesmo quem não saiba nada de eletricidade já viu, uma simples lanterna de mão. Elas agora não são construídas exatamente assim, não utilizam lâmpadas de incandescência, utilizam LEDs, mas penso que este exemplo ilustra a ideia. Portanto, cá temos a fonte de energia, que é uma pilha, um conjunto de pilhas. Temos o elemento o dispositivo que transforma a energia elétrica em energia luminosa, em calor também, que é a lâmpada, e por fim temos os fios condutores que, portanto, servem para transportar a energia elétrica da pilha para a lâmpada. Quando falamos pela primeira vez em circuitos elétricos, é quase incontornável não se falar na analogia hidráulica, uma vez que o funcionamento do sistema hidráulico é caracterizado também por uma diferença de pressão entre dois pontos, diferença de pressão essa que é estabelecida por uma bomba hidráulica, portanto, uma bomba, pode ser uma bomba elétrica, não é? Que empurra, digamos, a água de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, portanto, um reservatório mais baixo para um reservatório mais alto, de maior energia potencial, portanto, devido à gravidade, e depois temos um fluxo de água, digamos que ocorre do reservatório superior para o reservatório inferior, não é? Devido à gravidade, provocando aqui um fluxo de água, não é? Que pode ser usado, por exemplo, para movimentar uma turbina. Portanto, há aqui dois conceitos que são muito semelhantes ao circuito elétrico: a diferença de pressão e o fluxo de água. No caso do circuito elétrico, nós temos, não temos uma diferença de pressão, mas temos uma diferença de potencial. Não é? Iremos já definir de uma forma mais precisa o que é isto, a diferença de potencial, ou tensão. Aliás, o termo mais comum é tensão elétrica. Existe uma diferença de potencial, no caso deste circuito elétrico, entre os dois terminais da bateria, o mais e o menos, não é? Uma diferença de potencial, e depois temos também, neste caso não é um fluxo de líquido, como no caso do circuito hidráulico, mas um fluxo de carga elétrica através dos condutores metálicos que vai da bateria para a lâmpada, portanto passa na lâmpada e regressa à bateria, criando aqui um fluxo de carga, portanto, que é a chamada corrente elétrica. Portanto, neste momento estamos já em posição para definir então as nossas primeiras grandezas fundamentais dos circuitos elétricos, que são a corrente, a tensão e a resistência. A corrente elétrica define-se como um movimento orientado de cargas elétricas num condutor. No caso de um condutor metálico, essas cargas elétricas são sempre, ou quase sempre, elétrons livres da própria estrutura cristalina do metal e, portanto, são cargas elétricas móveis.
A corrente elétrica pode também ocorrer num líquido, não é? Caso em que as cargas elétricas não são geralmente eletrões livres, mas são átomos carregados, chamados íons, positivos ou negativos, não é? Portanto, também é possível que as cargas elétricas sejam íons. Desde que sejam cargas elétricas, portanto, carregadas positiva ou negativamente, estamos na presença de uma corrente elétrica. Em termos mais quantitativos, a corrente elétrica, que aliás se representa pela letra I, não é? Portanto, a grandeza corrente elétrica, ou a intensidade de corrente elétrica representa-se pela letra I, define-se como a razão entre a carga e o tempo, portanto, ou seja, carga por unidade de tempo, quantidade de carga transferida por unidade de tempo, ΔQ sobre ΔT. Por vezes, esta definição de corrente também aparece desta forma, ou seja, da forma diferencial, quando a carga aparece definida em termos do tempo. Por vezes, em certos problemas, a carga é dada em função do tempo, não é? E, portanto, nesse caso, interessa ter não uma definição da corrente baseada em diferenças, portanto, em deltas, mas em termos de diferenciais, não é? Diferenciais, e, portanto, nesse caso, a corrente define-se como derivada da carga em ordem ao tempo. Ora, em termos de unidades, a carga é medida em coulombs, como vocês provavelmente já sabem, o tempo em segundos, logo a corrente, sendo carga por unidade de tempo, vai-se medir, não é, em coulomb por segundo, a unidade essa que se convencionou chamar ampere. A nossa segunda grandeza fundamental é a diferença de potencial ou tensão. A gente raramente, já agora, raramente falamos em diferença de potencial, é mais curto, é mais sucinto dizer apenas tensão e, portanto, iremos quase sempre só dizer tensão. A tensão elétrica, podemos imaginar a tensão como sendo a força, digamos, que impele as cargas elétricas, portanto, os eletrões, a movimentarem-se, tal como no sistema hidráulico é a pressão, não é? É a diferença de pressão que impele a água a fluir na canalização. Portanto, no caso do sistema elétrico, do circuito elétrico, é a tensão que, digamos, a força que obriga as cargas, que empurra as cargas, portanto, a circularem no condutor. Numa bateria, como está aqui representada, uma bateria química, portanto, é um conjunto de reações químicas que dão origem, portanto, à diferença de potencial entre os dois polos. Nós não vamos estar fora do âmbito desta disciplina, nós entrarmos no funcionamento das baterias. Do nosso ponto de vista, basta-nos saber que há aqui um conjunto de reações químicas que gera a diferença de potencial. E do ponto de vista quantitativo, a tensão está relacionada com a energia, portanto, é uma medida da energia do trabalho, energia, é a mesma coisa, W, trabalho necessário para deslocar uma carga de um coulomb de um terminal para o outro. É assim que se define quantitativamente a tensão elétrica e, portanto, sendo assim, a tensão define-se como energia por unidade de carga, W sobre Q. Não é? Nos casos em que a energia, o W, é expresso em função da carga, então também dá jeito a ter uma definição de tensão em termos de diferenciais e, portanto, define-se a tensão como dW dQ, portanto, derivada da energia em ordem à carga, e uma vez que tensão são joules a dividir por coulombs, não é? W a dividir por Q, então convencionou-se chamar essa unidade joule por coulomb, convencionou-se chamar essa unidade volt. Mais uma vez, voltando ao análogo hidráulico, no caso do sistema hidráulico nós não temos uma bateria, temos uma bomba hidráulica. A energia mecânica fornecida pela bomba hidráulica bombeia, portanto, empurra a água para cima, portanto, para o tanque superior, como há bocado vimos, criando a diferença de pressão necessária para manter o fluxo de água na canalização. Aqui é a bateria, a energia química, portanto, aqui é a energia química que está em jogo, armazenada na bateria,
que bombeia, que empurra, portanto, as cargas através da bateria. Estão as cargas aqui a ser empurradas do terminal positivo para o terminal negativo da bateria, de forma a manter, digamos, o movimento de cargas no circuito. Esta ilustração aqui, portanto, relaciona mesmo o circuito elétrico com o hidráulico, uma vez que os eletrões parecem estar a circular numa canalização. Aqui eles aparecem com esta cor mais laranja, digamos, para sugerir que são eletrões com muita energia, não é? E aqui temos a resistência. A resistência é supostamente o dispositivo que vai transformar a energia elétrica noutra forma de energia, neste caso em calor. Iremos já falar em resistências. Ao passar na resistência, portanto, os eletrões vão perdendo a sua energia, portanto, vão aqui mudando de cor. A energia transportada pelos eletrões vai ser transformada em calor, não é? E quando chegam aqui ao fim do percurso, os eletrões já mudaram de cor, e, portanto, quer dizer que isto pode sugerir que já perderam a energia, regressam à bateria para serem, se quiserem, recarregados, não é? E, portanto, ao voltar ao terminal negativo da bateria, estão novamente carregados e prontos para mais uma volta, digamos, no circuito. Portanto, aqui estão também marcadas as duas grandezas fundamentais que definimos, a diferença de potencial, não é? Portanto, criada pela bateria devido à energia química e, portanto, a intensidade da corrente e, portanto, que corresponde, portanto, ao fluxo de eletrões no circuito. Um aspecto que convém definir já do início é a questão do sentido da corrente, e aqui vamos definir dois sentidos, o sentido físico da corrente elétrica e o sentido convencional. Como referimos, nos condutores metálicos, portanto, a corrente é uma corrente, as cargas são eletrões, os eletrões fluem do terminal positivo para o negativo da bateria, e, portanto, este é o sentido físico da corrente elétrica. Como a corrente se define como carga por unidade de tempo, não é? Definimos há pouco a corrente como carga por unidade de tempo. Se as cargas, sendo eletrões, a carga é negativa, se este termo, portanto, o numerador é negativo, uma vez que é carga, o tempo é sempre positivo, então significa que todas as correntes são negativas, não é? Em termos quantitativos, não é? Se definimos corrente como carga por unidade de tempo, e se as cargas são sempre eletrões, logo sempre negativas, então quer dizer que todas as correntes são negativas, como está aqui representado no circuito. Portanto, a corrente a movimentar-se do menos para o mais, e eletrões, logo a corrente, portanto, o valor da corrente é sempre negativo. Ora, uma vez que é incómodo, digamos, trabalhar com quantidades negativas, nós tendemos sempre a evitar quantidades negativas. Para trabalharmos com correntes positivas, o que é costume considerar, e notem que isto é uma convenção, considera-se que a corrente flui do terminal positivo para o negativo. Ok? Ou seja, para todos os efeitos, considera-se que a corrente é uma corrente de cargas positivas, não é? É uma corrente as cargas têm o mesmo valor em módulo, não é? Só que são cargas positivas. Para todos os efeitos do circuito, para todos os efeitos práticos, para todos os efeitos físicos, é a mesma coisa considerar cargas negativas a deslocar-se do menos para o mais, ou cargas positivas a deslocar-se do mais para o menos. E, portanto, na análise que nós fazemos, e que iremos fazer daqui para a frente, vamos considerar sempre o chamado sentido convencional da corrente. Nunca iremos falar em sentido físico, ok? Nunca iremos falar em correntes do terminal menos para o terminal mais. Falaremos sempre em sentido convencional. Portanto, vamos fazer de conta que as cargas são de facto cargas positivas, são eletrões positivos, se quiserem, ou protões, e portanto deslocam-se do mais para o menos. Já agora também convém, já à partida, distinguir que há
pelo menos dois tipos de corrente elétrica. As correntes que temos vindo a falar, uma vez que as fontes de energia são baterias, são chamadas correntes contínuas. São correntes contínuas, ou DC, são correntes constantes que fluem sempre no mesmo sentido. Portanto, cá está mais uma vez a bateria ligada à lâmpada. Se nós traçarmos um sistema de eixos, portanto, o valor da intensidade da corrente é o eixo das ordenadas e portanto, nas abscissas do tempo, o que temos é um gráfico assim, não é? Portanto, não há variação nenhuma ao longo do tempo. Portanto, a corrente, e já agora a tensão, são constantes ao longo do tempo. É uma reta. Portanto, o gráfico é simplesmente uma reta horizontal, uma vez que não há variação. É chamada corrente contínua, ou DC, Direct Current. A maior parte dos circuitos que iremos analisar logo no início são circuitos em que as fontes são DC, são fontes de corrente contínua, mas iremos também analisar depois circuitos em que as fontes são de corrente alternada. Ou seja, circuitos em que as fontes de energia produzem tensões, e portanto depois correntes, que em lugar de se manterem constantes ao longo do tempo, variam, e a maior parte delas variam segundo senos ou cossenos. Por isso se diz que são fontes sinusoidais, e estes circuitos, portanto, que funcionam com fontes de correntes sinusoidais ou correntes alternadas, são importantes, uma vez que toda a energia que nos é fornecida, toda a energia elétrica que nos chega à casa, vem sob a forma de corrente alternada. Todos os eletrodomésticos são dimensionados, são projetados para funcionar com corrente alternada. Há aqui razões económicas, essencialmente, por detrás da escolha da corrente alternada e não de corrente contínua, que podemos falar depois mais à frente. E, portanto, uma vez que a corrente alternada está tão omnipresente, digamos, nas nossas vidas e em tantos eletrodomésticos e, portanto, dispositivos, é conveniente, portanto, também sabemos analisar circuitos em corrente alternada. Há que distinguir também, logo aqui à partida, dois tipos de materiais, que são os materiais condutores e os materiais isoladores, que também vocês também já têm essa intuição. Há materiais que deixam passar a corrente elétrica e há materiais que não deixam, não é? Portanto, os chamados materiais condutores e os chamados materiais isoladores. O que é que define, o que é que distingue o material condutor do material isolador? É essencialmente o número de eletrões de valência dos átomos, não é? Da estrutura atómica desses materiais. Portanto, materiais com átomos com mais de 4 eletrões de valência são normalmente materiais isoladores, não é? Ou se quiserem materiais de muito elevada resistência. Materiais com menos de 4 eletrões de valência são condutores, são praticamente todos os metais, não é? E depois temos aqueles materiais especiais, os que têm exatamente 4 eletrões de valência, que são os materiais usados muito em eletrónica e que têm propriedades particulares. Em geral são praticamente isoladores na forma pura, mas quando são misturados com pequenas quantidades de outros materiais, portanto, então tornam-se condutores e com propriedades especiais, não é? Nós vamos falar depois, eventualmente, em materiais também semicondutores. Bom, condutores são, como disse, metais, ouro, prata, cobre, alumínio, portanto, tudo que seja metais são bons condutores, e materiais isoladores comuns são, por exemplo, borracha, plástico, papel, a mica, são materiais muito utilizados como isoladores. E finalmente chegamos à nossa última grandeza. Portanto, falamos em intensidade de corrente, falamos em tensão elétrica, falta-nos agora definir de uma forma mais quantitativa a resistência elétrica. Ora, a resistência elétrica, dito de uma forma já muito direta, é no fundo uma medida da oposição.
uma medida da oposição que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. Em alguns materiais a corrente passa mais facilmente, noutros materiais a corrente passa com mais dificuldade. Portanto, no seu movimento através do material condutor, os elétrons chocam ocasionalmente com os átomos do material, perdendo energia sob a forma de calor, e é exatamente por isso que as resistências, quando a corrente passa através delas, elas aquecem. Não é? Portanto, a resistência elétrica, como disse, é uma medida da oposição que o material oferece à passagem da corrente elétrica, e essa medida, essa quantificação, é feita numa unidade chamada o ohm. Não é? Isto tem homenagem ao George Ohm, que trabalhou nestas coisas. A resistência elétrica do material depende de várias coisas, depende primeiramente do tipo de material que estamos a falar. Há um parâmetro característico para cada material, chamado a resistência específica ou resistividade. Está aqui listado para alguns metais, prata, cobre, por aí fora, chamada resistividade do material, ou resistência específica, representada pela letra grega Rho, não é? Que me dá uma ideia da oposição, portanto, que esse material oferece à passagem da corrente elétrica. E claro que a resistência de um condutor também depende das suas características geométricas, tal como, mais uma vez, a analogia hidráulica, uma canalização depende, portanto, a oposição que uma canalização oferece à passagem do líquido também depende da sua geometria. Não é? No caso de um condutor, portanto, a resistência elétrica desse condutor vai depender do comprimento. Aqui tenho desenhado um condutor com esta forma geométrica, podia ser um condutor cilíndrico, não é? Que até é mais comum. Depende do comprimento e depende da área da secção. Não é? Portanto, a área da secção, quanto maior a área da secção, menor a resistência. Não é? Depois, mais tarde, iremos apresentar aqui uma relação, uma fórmula que me permite calcular a resistência de um condutor em função destes parâmetros. A resistência depende também, entre outras coisas, da temperatura, não é? Normalmente a temperatura, quando a temperatura aumenta a agitação térmica da estrutura atómica dos átomos, não é? Do material, e essa agitação térmica normalmente aumenta a probabilidade dos tais choques entre os eletrões da corrente e os átomos do material, e portanto normalmente a resistência aumenta com a temperatura. Não é? Aumentando-se a temperatura do material, aumenta a resistência. Há materiais em que a resistência também varia com outras grandezas físicas, como por exemplo a luz. Não é? Há materiais em que isso acontece, mas são materiais especiais. Outra quantidade que também já agora convém introduzir é a chamada condutância, não é? Assim como nós definimos a resistência como a dificuldade que o material oferece à passagem de corrente, podíamos ter definido como uma grandeza, como a facilidade que o material oferece à passagem da corrente. Essa grandeza também existe, é chamada condutância. Portanto, a condutância é simplesmente o inverso da resistência. Se o material tem uma resistência muito elevada, não é? Significa que tem uma baixa condutância, não é? Portanto, uma é a dificuldade, outra é a facilidade. A condutância, a unidade em que é definida a condutância mais comum é o Zeeman, não é? O Zeeman, mas por vezes a condutância é definida ou é quantificada em mós, não é? Mós simplesmente porque, reparem, mó é ohm lido ao contrário, não é? E portanto, uma vez que a condutância é o inverso da resistência, não é? Então, alguém teve a ideia de usar como unidade da condutância o mó. Né? Existem componentes projetados para terem um valor específico de resistência, as chamadas resistências. Esta que está aqui representada são as resistências típicas utilizadas em eletrónica, mas também temos, por exemplo, resistências, a resistência de uma lâmpada, não é? O filamento de uma lâmpada de incandescência é também
uma resistência, portanto esta resistência ao ser percorrida por corrente vai aquecer, vai ficar brilhante, não é? Incandescente e vai produzir luz e calor. E pronto, para terminar, só algo que é também muito evidente, que é a questão dos símbolos. Até agora, todos os circuitos que eu tenho apresentado, portanto, os elementos desse circuito, as fontes de energia, os dispositivos, as resistências foram apresentados na sua forma física, mas, como é óbvio, os circuitos que nós iremos trabalhar daqui para a frente, vamos utilizar símbolos, não é? Portanto, em lugar de representar uma pilha desta maneira, eu vou representar a pilha pelo seu símbolo, não é? A lâmpada pelo seu símbolo, o fio pelo seu símbolo, que é apenas um traço, a resistência, que está aqui representada fisicamente por um destes símbolos, que são equivalentes, e o interruptor pelo seu símbolo. E penso que isto é mais ou menos óbvio para vós, que, como é óbvio, não poderíamos estar aqui sempre a desenhar circuitos utilizando representações reais, não é? Físicas dos vários componentes dos circuitos, mas sim iremos representar estes circuitos utilizando os símbolos.